Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Daqui que apareceu um vídeo que me chamou bastante atenção, que é a maior farsa da internet. Vamos lá ver como é que está. É um canal até pequenino, mas já está vários canais a reagir. Vamos lá ver como é que isto é. Não sei, a cada deles chamou bastante atenção. Então bora lá ver como é que é o vídeo. Deixa lá inscrever o canal. Agora para ver isto sem muita enrolação. Bora. 24 horas. Foi esse o tempo que demorou para Corina Kopf faturar US$ 1 milhão Acaba. depois de Não sei quem abrir o seu perfil naquela plataforma azulzinha. é. Ok. Esse número é Excelente. absurdo, mas ela não é a única. Depende do mês, assim, aproximadamente uns 400 mil por mês. Tá porra. 70, 80 mil reais. Por mês? Uhum, por mês. Quanto que você faz hoje em dia numa média com todos os seus assinantes? 50 mil reais. É pessoal que ninguém conhece. Meu. So is it true that you made 40, how much is it, 46 million? I 43 made million? 43 billion In 1 year. last year. That's a No último ano, Quantos meses por ano, meu? Andava mais de 4 meses por mês. Sophie Rain ganhou mais do que 99% dos jogadores da NBA. Esse ano ela vai ganhar mais do que todos eles. Essas modelos estão cada vez mais populares, são milhões de seguidores, presença em talk shows, entrevistas nos podcasts mais famosos, dinheiro, mansões, carros. Mas será que isso é tudo? Pode apostar que não. E se eu te dissesse que existe uma indústria bilionária por trás de todo esse aparente glamour, trabalhando dia e noite para atrair cada vez mais mulheres para um modelo de negócio que, em 99,9% das vezes, termina em fracasso e arrependimento? Eu sei que você não esperava por isso, mas o boom dessas plataformas Eu estou a ficar um bocado alto, que está com isso, mas vou pôr aqui um 25. Faça um vídeo mais interativo. de assinatura esconde uma verdadeira pirâmide do conteúdo adulto. Cursos de Ok. como se vender, comissões, sistema de indicação e outros absurdos. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Se tem uma coisa boa que a internet fez, foi que ela acabou com o monopólio dos grandes conglomerados. Hoje, você não precisa mais escrever em uma grande revista, você pode ter a sua própria newsletter. Você não precisa mais ser apresentador de TV, você pode só ter um canal de sucesso no YouTube ou fazer os seus E é mais bonito nem estás dependendo de uma plataforma, tens olha. programas ao vivo na Twitch. Os músicos não precisam mais de uma gravadora, eles podem estourar no Spotify ou no SoundCloud, antes mesmo de ter um contrato. Juice WRLD, Post Malone, Lil Uzi Vert, todos eles estouraram antes de serem contratados por uma gravadora. A internet inverteu o jogo. Não é mais sobre os meios, mas sim sobre quem cria o conteúdo. Essa é a era dos criadores e isso aconteceu também com aquele tipo lá de conteúdo que você sabe que eu tô falando. E nessa indústria, a internet veio com Precisa de um vídeo do American Pie. tudo. Enquanto as grandes produtoras tinham monopólio desse tipo de conteúdo, elas literalmente abusavam disso. Uma pesquisa rápida no Google e você vai ver que existem centenas, talvez até milhares de casos de atrizes relatando que sofriam isso aí que está aparecendo na tela. Sem contar que tanto mulheres quanto homens recebiam uma quantia ridícula por toda aquela exposição. E foi aqui que a internet mudou tudo. Tudo começa com os grandes sites. Ninguém precisa pagar para assistir, você pode só digitar algumas palavras e está tudo ali na sua tela. As pessoas não precisavam mais das produtoras, bastava um É, coitado da Martina, já sabe aparecer, parece que é a única brasileira que faz isso. clique e muita coragem. Mas o jogo mudou de verdade em 2020. Quando a pandemia chegou, o cenário para quem trabalhava com internet era perfeito. Milhões de pessoas em casa procurando uma forma de matar o tédio. Não é por acaso que um monte de criadores ficou milionário enquanto o mundo estava em crise. Na época, um site bem específico estava crescendo. Esse site azulzinho aí, que eu não vou falar o nome para o YouTube não me desmonetizar. Um site onde você pode postar tudo o que você quiser, sem censura, você não precisa se preocupar com o conteúdo. E as pessoas pagam uma pequena quantia para poder acessar o que você posta lá. O resultado, 100 milhões de usuários e 1 milhão de criadores. Isso só em 2020, um sucesso avassalador. 2 anos depois, a plataforma já movimentava bilhões de dólares, inclusive ganhou concorrência. Em 2020 também nascia essa daí que vocês estão vendo. Era uma alternativa nacional. O diferencial era bem simples. Pagamentos em reais, suporte local, integração com Pix e com boleto. Essas coisas tornavam o acesso mais fácil para os criadores brasileiros e também para os consumidores. Essa foi tão avassaladora quanto a azulzinha. A internet tinha acabado de parir um novo tipo de celebridade. As influenciadoras do mundo adulto. Elas não estavam mais presas às produtoras, agora tinham milhões de seguidores, presença em podcasts, entrevistas, em talk shows e, claro, muito dinheiro. Finalmente chegamos onde eu queria. Agora eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te provar que tudo isso não passa de uma ilusão. Esse glamour todo Até agora foi muito a introdução, vamos lá ver como é que. é reservado para 0,1%, porque para a maioria dessas modelos é uma vida miserável. E segundo, uma pirâmide de conteúdo adulto está se formando.
cursos, comissões, esquema de recomendação, parece loucura, mas é verdade. Hoje, o site Azulzinho tem um pouco mais de 4 milhões de criadores, sendo que 70% desses criadores estão produzindo aquele tipo de conteúdo. O que significa que só nesse site são 3 milhões de pessoas criando esse tipo de conteúdo. Muita gente. O mais assustador é a velocidade com que o site cresce. Em 2023, o site Azulzinho movimentou 3 bilhões de dólares, o que já é muito, mas sabe quanto esse site faturou em 2024? 7 bilhões de dólares, ou seja, ele dobrou o seu faturamento em apenas um ano. Eu sei que os números impressionam, mas, na verdade, isso é só uma máscara, a realidade é bem diferente. Hoje, 75% de todo o dinheiro fica nas mãos de apenas 10% dos criadores. E o que sobra para os outros Mas é normal, o maior ganho. 90%. Uma média de apenas 140 dólares por mês, pouco mais de R$1.000. Isso é menos do que um salário mínimo. É claro que você já viu manchetes de criadores faturando 500 mil, 700 mil, alguns chegam a faturar até milhões. Mas a verdade é bem simples. Para cada modelo que chega lá, existem outras 100 mil que mal conseguem pagar as contas. Imagine se expor na internet para não ganhar nem um salário mínimo, enquanto o dono do site embolsa 700 milhões de dólares sem precisar postar nenhuma foto. E tem outro detalhe, tudo que você coloca na internet vai ficar lá para sempre, não tem como voltar atrás. O que essas plataformas vendem Sim, mas se publicassem também no site, ia ser pior, porque podiam nem ter visualizações, não ganha nada. como uma mina de ouro, na prática, só funciona para quem já tinha fama antes. Cardi B, Iggy Azalea, Corinna Kopf, elas não começaram do zero, elas só levaram o público delas para essa plataforma. Eu sei que no Brasil existem alguns casos de Sim, é muito mais fácil. pessoas que ficaram ricas com essas plataformas e que não eram famosas antes, mas nós estamos falando de uma minoria absoluta. Tente se lembrar de 10 nomes, 10 pessoas que começaram do nada nesse tipo de site e que agora estão ricas. Você provavelmente não vai conseguir. E quando essas pessoas conseguem chegar lá, conseguem criar conteúdo para esse tipo de plataforma e realmente ficam ricas, ficam milionárias, quase sempre é porque elas criaram algum tipo de polêmica para se promover. Você lembra, por exemplo, da Fernanda Campos? Ela é uma das maiores do segmento, ela ganha Chica de Neymar, né? milhões de reais, tem milhões de seguidores, mas isso não é exatamente orgânico. Ela ganhou fama depois de expor o Neymar. E a mesma coisa acontece com outras influenciadoras. A Martina Oliveira, por exemplo, não foi um crescimento orgânico lá dentro da plataforma. Ela ficou famosa no TikTok fazendo o famoso R$2 ou um presente misterioso. Na época, ela chegou a criar até polêmica, porque ela parava as Olha, pessoas na ninguém vai comprar uma pessoa que nem conhece. rua e mostrava aquele tipo de conteúdo sem nem avisar que era aquilo. Se você procurar o nome dela no YouTube, você vai ver que alguns canais de opinião até começaram uma espécie de cancelamento dela na época, e com razão. Ou seja, a verdade é bem simples. Sem uma audiência prévia, a chance de enriquecer nesse tipo de plataforma é praticamente zero. E as plataformas sabem disso. E elas também sabem como é difícil convencer alguém a se expor dessa forma. E é aqui que eu entro na próxima parte do vídeo. A pirâmide do conteúdo. Tanto o site Azulzinho quanto o site Laranjinha, aqui do Brasil, resolveram adotar um sistema de indicação. E é bem simples. Quando um criador indica alguém e essa pessoa começa a produzir conteúdo na plataforma, o criador que o indicou vai ganhar uma comissão de 5% sobre os lucros do indicado. Isso não sai diretamente do lucro do outro criador. É um cálculo que a plataforma faz e ela mesma paga as comissões. Sabendo disso, fica mais fácil entender porque alguns criadores fazem de tudo para parecer que essa é uma vida maravilhosa. Pensa comigo, como os gurus de qualquer área conseguem atrair compradores? Mostrando seus supostos resultados financeiros. Com esse tipo de conteúdo não tem por que ser diferente. Você vai pra internet, mostra uma vida de luxo e promete que qualquer um pode fazer a mesma coisa. Aí você oferece um link e depois só espera as comissões geradas por quem acreditou em você cair na sua conta. Algumas vão um pouco mais longe, a Fernanda Campos tem até um curso pra você que quer começar a vender esse tipo de conteúdo. Será que lá ela ensina a marcar um encontro com um famoso Já sei. e filmá-lo escondido? Bom, eu não sei, eu não comprei o curso. Agora, é importante dizer uma coisa. Essas plataformas não são tecnicamente uma pirâmide ilegal. Diferente Mas não sei, tipo, mas ok, chegou tipo aos números de vídeo para descobrir alguma coisa nova, né? de um esquema clássico, aqui existe um produto real que é o conteúdo pago. E, em teoria, qualquer criador pode ganhar diretamente com os assinantes. Mas o problema começa no sistema de indicação. Quem já está dentro pode ganhar 5% de tudo que o indicado faturar. E quando você olha para esse modelo de cima para baixo, fica bem claro, os de cima sempre lucram com os que entram depois, enquanto a base quase nunca ganha o suficiente. Ou seja, não é oficialmente uma pirâmide, mas tem todos os elementos que fazem a gente reconhecer a lógica. Poucas pessoas no É topo meio como uma pirâmide. e a maioria na base, sustentando o sistema. E tem um detalhe ainda mais grave. Não estamos falando só de dinheiro. Se expor desse jeito na internet é uma decisão séria, com consequências reais que duram para sempre. E o que essas plataformas estão fazendo é usar o marketing e esse sistema de indicação para influenciar milhares de meninas a acreditarem que vão ficar ricas de uma maneira fácil.
Mas a realidade é que para cada uma que mostra números milionários, existem centenas de milhares que se arrependem, porque abriram mão da sua intimidade em troca de quase nada. No fim, a promessa de riqueza se transforma só em frustração, e a saúde mental de muita gente fica no meio do É, caminho. é verdade. Por fim, eu vou repetir aqui o mesmo conselho que eu dei no meu outro vídeo. Não tem diferença entre criar outro tipo de conteúdo ou criar esse conteúdo aí. Quando eu digo que não tem diferença, eu quero dizer que não é mais fácil só porque é um conteúdo em que você expõe o seu corpo. Isso não é verdade, não vai ser mais fácil viralizar. É tão difícil quanto. Então, já que é difícil e você tem pouquíssimas chances de se tornar a próxima Corina Kopf ou Martina Oliveira, é melhor criar um conteúdo de valor, não importa se é humorístico, autodesenvolvimento, marketing. Ok, já deu para perceber o vídeo. Eu realmente não sei daquela parte dos 5%. É uma cena realmente nova que eu não fazia a mínima ideia. Aliás, escrevi isto para testar. Eu dei enrolar um bocado, mas é. O vídeo informativo foi um bom, está bem trabalhado, está bem editado. Mas é isso, fica bem. Até a próxima. Tchauzinho.